Eu quero fazer um registro da minha ida a Minas Gerais. Eu estive nesta sexta-feira, dia 29, em Belo Horizonte, participando de 2 eventos na Assembleia Legislativa de Minas. O primeiro foi uma audiência da Comissão de Direitos Humanos, que tratou do famigerado projeto número 30 da terceirização e o fim do fator previdenciário. A Assembleia de Minas estava lotada, todas as centrais presentes, federações, confederações, se pronunciando muito firme e com muita clareza contra o projeto da terceirização e também pedindo que o fator previdenciário não seja vetado, se caso for, que haja um grande movimento pela derrubada do veto. O outro evento também na Assembleia foi o que nos concedeu o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Presidente, senhoras e senhores, iniciamos por Belo Horizonte uma cruzada nacional contra o projeto 30 de terceirização e pelo fim do fator previdenciário. Vamos percorrer, junto com o movimento sindical, os 27 estados do país, chamando a atenção da sociedade brasileira para essas questões e pela gravidade do que elas representam para os trabalhadores, aposentados e pensionistas. A audiência foi em parceria com a comissão, senador Medeiros, com a Comissão do Trabalho e da Assembleia Legislativa. O requerimento foi do deputado Wander Borges. Essa comissão é presidida, senador Medeiros, pelo deputado Celinho do Sintrocel. Pode ver que diversos partidos aqui, a questão não é partidária. O Celinho, por exemplo, é do PCdoB. Alguns nomes que participaram da audiência: Rosa Maria, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais; Bruno Rodrigues, usaram a tribuna e falaram do tema, representando a Associação Nacional dos Magistrados; a procuradora Adriana Augusta de Souza Moura, representando o Ministério Público do Trabalho; o representante da nova central sindical foi o líder Sebastião Soares; presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais foi a líder Beatriz Cerqueira; o secretário-geral da União dos Trabalhadores foi o Fábio Schettini; da Força Sindical foi o seu presidente Vandeir Passos; Kátia Ferraz, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; o ex-deputado federal constituinte João Paulo Pires de Vasconcelos, que fez uma bela fala também; a deputada Marília Campos, do PT, fez questão de ficar lá todo o tempo, tanto da homenagem de cidadão que lá recebi, como também do debate sobre a questão de combater a terceirização e, ao mesmo tempo, buscar o fim do fator previdenciário. José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, desembargador federal do Trabalho, falou em nome do TRT de Minas Gerais. Daniela Muradas falou em nome da Associação Brasileira de Advogados. Silvio de Magalhães Carvalho Júnior falou em nome da OAB. Robson Bittencourt falou em nome da COBAP. Alexandre Caso falou em nome da Intersindical. Além do deputado Celinho do Sintrocel e Wander Borges, já citado, nós podemos aqui dizer que tiveram lá diversos deputados, todos numa posição muito firme, exigindo o fim do fator previdenciário, que esperamos que a presidenta vete. Se não veta, nós lembramos aqui que tanto os 50 senadores que votaram pelo fim do fator, como 19 que votaram contra a MP, como os 3 que se abstiveram, todos declararam voto se caso for vetado, ou seja, os cerca de 72 parlamentares em plenário votarão pela derrubada do veto. Após a audiência, senhor presidente, que tratou desse sistema, recebi o título de cidadão de Minas Gerais, proposição que foi apresentada pelo deputado Celinho do Sintrocel.
Eu quero cumprimentar aqui o deputado e todos aqueles que estiveram lá e dizer que o deputado Rogério Correia representou o presidente da Assembleia durante todo o evento. Foi um dos momentos, para mim, mais bonitos da minha vida pública. Agradeço de coração ao povo mineiro. Lembro aqui algumas palavras que lá disse. Eu disse que para mim é uma honra estar aqui nas Minas Gerais, terra de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, mártir da nossa Inconfidência. Minas Gerais, quem não lembra Minas Gerais, quem conhece nunca mais esquece. Terra de Juscelino, Tancredo de Almeida Neves, torrão do grande escritor Guimarães Rosa. Daqui das Minas Gerais, a voz de Milton Nascimento eternizou grandes canções brasileiras, como Amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito. Saí de lá muito mais amigo do que cheguei da grande Minas Gerais. Mas quem sou eu, senhor presidente, para falar de um estado tão grandioso? Falar para mineiros, mineirinhos. Citei esses nomes para demarcar aqui apenas que vocês sabem muito bem, conhecem de fato a história desse estado, desse querido estado. Meu coração, minha alma, claro que se encheram de alegria naquele momento, sexta-feira. Como externar tudo isso? Apenas dizendo obrigado, obrigado, povo de Minas Gerais. Só posso agradecer, dizendo a todos que, claro, num momento como aquele, uma cachoeira de lágrimas, muito mais que o rosto, invade a alma e o coração de qualquer um que passa aqui por aquele momento. Minas Gerais, cito aqui também, citei lá o nome dos 3 senadores de Minas Gerais. Citei os colegas aqui de atividade no parlamento, podemos estar em partidos diferentes, mas citei também o querido governador Fernando Pimentel, que sancionou o ato apresentado em projeto de lei pelos deputados. Como eu fiz uma pequena homenagem ao governador Fernando Pimentel, citei também os 3 senadores de Minas Gerais, Aécio Neves, Antônio Anastasia e José Perrella. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Adalclever Lopes, em especial fiz, claro, uma homenagem ao deputado Celinho do Sintrocel, do PCdoB, proponente da homenagem. Senhor presidente, cito aqui algumas palavras do deputado Celinho, no momento em que me entregou, junto com os outros parlamentares lá presentes, aquela placa belíssima que trouxe com muito orgulho para Brasília. Diz ele, quando recebemos o senador Paim, como um de nós, mineiro, não estamos apenas homenageando um homem de espírito público, estamos, acima de tudo, reafirmando nossos compromissos com a defesa e ampliação dos direitos trabalhistas, sindicais e sociais, do nosso povo em particular, dos aposentados, dos pensionistas, nos posicionando muito claro contra o fator previdenciário e pela derrubada do PL 30, que trata da terceirização. Enfim, senhor presidente, foi um momento bonito sobre o hino de Minas Gerais, onde entrou o rapaz que trazia sobre o som do hino com as roupas típicas da época, aquela bela placa numa homenagem a todos aqueles que lutaram pelo Brasil e que Minas fazia questão de homenagear. Mas, senhor presidente, finalizo lembrando rapidamente que fiz uma ligação com a luta do Rio Grande. E lá falei sobre os farroupilhas e os imperiais, dos lenços brancos e federalista, Revolução de 1893, dos chumangos e maragatos, Revolução de 1923. Esses aqui eu citei, que aqui eu cito, são personagens da história do meu estado, o Rio Grande do Sul. São páginas amareladas da história do Brasil. Em 1835 a 1845, ocorreu no Rio Grande a Revolução Farroupilha. O horizonte que se buscava era a República. Muitos até queriam a independência do Rio Grande. Os negros, escravos, foram chamados a lutar por esse ideal. E a eles foi dito que no final da a liberdade seria dada. Os negros seriam libertos e um novo mundo surgiria. Um mundo de paz, de liberdade, prosperidade,
onde todos seguiam tratados iguais. Porém, houve uma traição. O corpo dos lanceiros negros foi massacrado. Foram desarmados, disseram que a guerra havia terminado, mas como eles tinham que libertar, e isso traria liberdade a todos os negros no Rio Grande e no Brasil, eles, ampla maioria, foram assassinados. Eu sempre digo, Senador, se houvesse o espírito, naquele momento, lá em Minas, daquele jeito mineiro, do diálogo, da bem-querença, talvez isso não teria acontecido. Senador Paim. Aqui. Por favor, senador. É com muito prazer e honra que eu queria fazer uma parte a Vossa Excelência, que eu não tive essa oportunidade ainda aqui nesse plenário de aparteá-lo. Esse assunto que Vossa Excelência traz é de alta relevância, inclusive foi até tema de uma minissérie da Rede Globo, que todos nós pudemos ver a resistência heróica dos negros gaúchos, os mais negros do país, lá naquela batalha dos lanceiros negros na Farroupilha, e que foi uma situação que demonstrou o tanto que é aguerrido esse nosso povo brasileiro quando tem ideal para lutar. E quando Vossa Excelência coloca aqui, com bastante profundidade, a importância de termos derrubado o fator previdenciário e a importância da nossa Presidente da República não vetá-lo, esse item da MP, né, é capital. A gente aqui que fizemos toda essa discussão, estivemos ao lado, até enfrentando alguns desgastes, de fato queremos acabar com esse famigerado fator previdenciário, colocar os trabalhadores em seu devido reconhecimento nessa terra. E, para concluir, quando se for relacionar tudo isso com a garra, com a luta, os nossos irmãos, eu que sou um pardo, sou filho também de netos de negro, coisa e tal, eu posso dizer para você que o nosso povo, o nosso Brasil, se orgulha muito da nossa descendência afro e desse povo que tem lutado tanto por um Brasil melhor, por um Brasil de mais oportunidades. Então, só queria parabenizar Vossa Excelência, dizer da autorrelevância desse discurso que Vossa Excelência aqui profere, e que essa questão dessa batalha dos lanceiros negros, ela realmente remonta uma situação que o povo brasileiro jamais poderia esquecer. Esquecer que seus filhos deram sangue pelo direito da liberdade, pelo direito de dizer e de ir e vir e de ter o reconhecimento a seu trabalho. Muito obrigado e aquele abraço ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo do Brasil e o povo da nossa querida Minas, né? A nossa Minas, de tantas minas de ouro, de tanta exploração, onde o negro deu a vida para termos um país melhor também. Um abraço grande, senador. Tudo de bom para o senhor e obrigado pela parte. Senador, foi chamado naquela época o massacre de Porongos. Eu vou tentar resumir. Como foi bem antes da libertação dos escravos, praticamente uns 40 anos antes, se eles cumprissem o que havia acordado com os negros, eles teriam que dar liberdade. E com isso, seria como um rastilho de pólvora no Brasil, a liberdade de todos os negros. E para não dar essa liberdade, eles mandaram matar o corpo dos lanceiros negros, que era um chamado corpo de guerreiros muito valentes e que foram fundamentais até para construir o acordo, para que não continuasse aquela peleia que durou 10 anos. Antes de passar, senador Telmário, eu diria que a traição, a palavra falsa, o não compromisso, o fio do bigode não respeitado, foi fundamental para que, infelizmente, o massacre acontecesse. Por isso que eu insisto muito que nós, na vida pública, temos que... Deu a palavra, cumpre. Doa quem doer. Porque senão perde a razão de ser, né? Nós estamos aqui trabalhando todos juntos, e quando nós nos empenhamos tanto, eu estou pegando o caso do fator, porque nós aqui nem todos votamos juntos nas duas MPs, por motivo diferente, cada um entendeu, mas no fator nós nos unificamos. Tanto que todos votaram, mesmo os que votaram contra a MP, não, no fator eu derrubo o veto. Então a palavra que nós empenhamos e criou uma expectativa muito grande no povo brasileiro é de que não vai haver traição. Eu nem digo por parte da presidenta, porque a presidenta não disse se veta ou não veta. Mas se alguém vai trair, serão os deputados e senadores. Os deputados e senadores, se votarem
contra o veto. Se o veto acontecer, quem traiu o povo foram os deputados e senadores. Porque nós assumimos um compromisso aqui de votar caso aconteça o veto. Que eu espero que não aconteça, que a presidenta, percebendo esse quadro, que ela vai não vetar o fator previdenciário. O que eu vi lá em Minas, senadores, foi algo apaixonante, impressionante, a fala daquele povo entusiasmados com a derrubada do fator. Então, eu estou falando com muita tranquilidade. Se algum senador ou deputado que expressou publicamente no voto que não é contra a derrubada do fator, olha, quando eu olhar aquele painel, eu sou obrigado, claro que eu não vou fazer nenhum ataque pessoal, mas vou dizer, mas que lástima. Senador que sempre teve palavra, agora traiu o povo mais uma vez. Eu espero que não aconteça. Eu estou convicto que não vai acontecer, e estou convicto, senador Medeiros, que a própria presidenta não vai vetar. Não vai vetar porque ela vai atender o apelo popular. Senador Telmário. Senador Paim, primeiro, eu fico feliz em Vossa Excelência ter estado em Minas. Na verdade, Vossa Excelência devia ser embaixador do Senado, por tudo que Vossa Excelência é nessa casa. Um homem que enobrece essa casa, enobrece o parlamento, homem de uma linha irrepreensiva, que traça os seus trabalhos, a sua orientação, em cima de compromissos. Essa causa, quando eu digo que aqui no Senado, quando fala em educação tem a cara do Cristóvão, quando fala em trabalhador tem a cara do Paim. Porque o Paim, desde quando antes de chegar aqui, há pouco tempo, eu sempre que olhava as ações no Senado, eu estava vendo o senador Paim ali, defendendo o trabalhador, defendendo os direitos do trabalhador, abraçado com as causas dos excluídos, os negros, os quilombolas, os indígenas, os sem teto, os sem terra, enfim, aquele que a sociedade ainda não atingiu com políticas públicas devidas. Então, Vossa Excelência ia ali, aquele estado de Minas Gerais, ia ali receber todo esse carinho, essa afetividade, todo esse respeito. E na votação dessas duas MP, eu me lembro que Vossa Excelência disse aí, como está, não dá. Como está, é impossível. Você não disse isso no plenário, você não me disse isso numa conversinha de bastidores, não. Você disse isso numa discussão de base da presidenta Dilma, com 3 ministros ou 4 ministros presentes. Vossa Excelência, de forma muito serena, né, talvez até com o coração partido, porque é ruim quando você vai ter que tomar uma posição que contraria o sentimento da base, até do companheirismo, mas a causa era maior. A causa era maior. A causa era a sua vida. A causa era a sua causa, que sempre foi defender os menos favorecidos. E Vossa Excelência, com muita serenidade, com muita postura, com muita ética, não acompanhou a 665 porque entendia que ali não tinha nada que o agradasse. Já na 664, que eu fui o relator revisor, Vossa Excelência disse, embora não esteja como eu gostaria de estar, embora ela tenha alguns defeitos, mas ela tem uma virtude que é tirar o fator previdenciário, porque esse fator ele prejudica sensivelmente, principalmente aquele que começa a trabalhar mais cedo. Vossa Excelência sempre disse isso. Sempre foi uma luta minha, Telmário. Eu sempre lutei, quando foi implantado em 1999 pelo governo Fernando Henrique Cardoso, eu sempre fui contra o fator. Eu sempre esperei por essa oportunidade. Então, não sei se é como quando você vai caçar alguma coisa, você sempre esperou caçar aquele animal, quando chega perto tem vários outros que estão até mais perto da mira, mas você esquece porque aquele era o teu objetivo primeiro. Então, Vossa Excelência talvez tenha até contrariado a sua forma de pensar, de agir na 664, em alguns itens, mas entendeu que o fim era maior do que os meios. Eu acho que foi por aí que Vossa Excelência balizou. Então, eu quero também fazer minhas a palavra de Vossa Excelência e tenho mandado, onde eu posso, tenho informado as pessoas mais próximas da presidenta, inclusive falei agora com a senadora Gleice,
senador, informe a presidenta, porque se ela vetar, ela perde aqui. Porque eu que votei nas duas, já estou dizendo desde agora, eu não voto para manter o veto contra o fator. Então, essa é a minha posição, essa é a posição de Vossa Excelência. Eu parabenizo Vossa Excelência por mais essa estada naquele Estado brasileiro, né, que tem toda uma história e que Vossa Excelência, com certeza, ali recebeu o carinho que o povo brasileiro tem que receber um político do seu quilate, da sua magnitude, do seu caráter, do seu procedimento. E parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Eu quero agradecer a todos os senadores que fizeram a parte, senador Telmar Mota, senador Hélio José, senador Medeiros, que já demonstrou sempre essa posição. Senador Requião, eu nem falo porque não tem nenhuma dúvida. Você não precisa deixar claro. Nessas questões não tem blá, blá, blá. Eu votarei do lado dos trabalhadores. Então, agradeço muito a cada um dos senadores, senadora Cleise. E eu termino, senhor presidente, dizendo que a política é assim mesmo, sempre foi assim. Mas aqueles homens que honram a sua palavra dada, empenhada, pode saber que a energia do universo conspira de forma favorável e o povo saberá retribuir com o carinho devido em cada momento da vida. Não é só no voto, porque nós não fizemos política só pelo voto. Nós fizemos política principalmente pela coerência, por aquilo que acreditamos, por aquilo que fazemos e pelo resultado para o bem da população. O voto é uma consequência da prática de cada um de nós, da palavra empenhada, do dever cumprido. Quando eu ando lá pelo meu Rio Grande, e tive lá 2 semanas atrás, em cada rua, em cada bar, quando eu entro no shopping, o mesmo quando eu vou no cinema, só o que eu ouço da população não muda, mantém essa coerência. E de dedo em riste, me dão, que na verdade é um gesto de carinho. Paim, só não muda, hein? Continua sempre com essa coerência de quando você estava na oposição e agora que tu faz parte da base do governo. E eu posso assegurar que essa coerência eu vou manter sempre. E termino agradecendo muito ao povo gaúcho, ao povo mineiro, pela forma como fui recebido naquela belíssima capital que é Belo Horizonte. E digo a Vossa Excelência, senhor presidente, que quero insistir muito com esse tema. Enquanto ele estiver tramitando na casa, eu vou estar insistindo. Eu espero que a gente não permita que a aprovação do projeto da terceirização nos moldes que veio da Câmara, porque eu sei que, inclusive, Vossa Excelência, senador Medeiros, é daqueles, eu comungo da mesma opinião, nós temos que regulamentar a situação dos 12,5 milhões, mas não retirar os direitos dos outros 40 milhões. E que na questão do fator, aí não tem lelo-lelo, aí não tem meio termo. Ou é sim ou não. E já é um meio termo essa fórmula 85-95, que falam alguns, tem que ter uma forma intermediária. Já é a fórmula, que o ideal seria nós derrubar a idade e ficar só tempo de contribuição como era antigamente. Foi criado um novo parâmetro. E assegurar o direito do cidadão se aposentar aos 60 anos o homem e 55 a mulher, 35 de contribuição homem e 30 a mulher. O senador Hélio José, que me fez o primeiro à parte, sempre com muita clareza, com muita firmeza, bastante já teve, inclusive, na comissão hoje pela manhã, viu lá, inclusive, o debate que apontou nesse sentido e aprofundou também o direito de greve, que é algo que está na Constituição e não tem como não regulamentar. Está há 27 anos esperando a regulamentação e até hoje não aconteceu. Esperamos que agora aconteça. Senhor presidente, era isso, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, que eu vou agora para uma reunião e não vou poder colaborar aqui hoje na presidência, que nós vamos organizar essa viagem aos 27 estados, conforme já está programado para 20 já, falta só 7 que vamos acertar agora à tarde. Obrigado, presidente.